Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Bem-vindos, meus amigos, ao programa Direto no Alvo pela Rádio Cavoque. Esse é o nosso segundo programa. Estamos aqui, eu, José Carlos e o Coronel Varela. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre segurança pública e segurança em geral. O primeiro programa foi sobre os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. E queremos, mais uma vez, contar com a participação de cada um de vocês. Coronel, bem-vindo. Suas considerações, Coronel, por favor. Olha, um abraço a todos que participam aí conosco. Quero manifestar a minha gratidão sempre a você por essas oportunidades para falar sobre o tiro esportivo e sempre focando que a base do nosso foco do nosso programa, né, é o tiro esportivo, a segurança e as armas, porque há uma conexão sobre esses assuntos, né? O primeiro programa falamos sobre o atirador esportivo e essa segunda etapa aí, de acordo com a produção, com sua ideia, é sobre segurança, que tem uma estreita ligação com o tiro. E o terceiro programa seria sobre armas, né? Será sobre armas. Será sobre armas. Bem, Coronel, só para abrir aqui o nosso programa de hoje, eu queria trazer para a nossa mesa de discussão, tá? O capítulo 3 da Constituição Federal, da Segurança Pública, artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí ele lista os diversos órgãos. Então, eu queria focar exatamente nesse trecho. É exercida, é direito e responsabilidade de todos, sem exceção, né? Não só dos órgãos repressores do Estado, as polícias e todos os outros órgãos repressores que são extremamente necessários, mas pelo cidadão comum também, por todos nós, né? O que o senhor tem a dizer a respeito? Bom, sobre esse artigo, esse preceito constitucional, eu posso comentar da seguinte maneira. Como a própria Constituição prevê, você acabou de ler, a segurança é um dever do Estado, é um direito do cidadão e responsabilidade de todo cidadão. Então, até por ser responsabilidade de todos, isso aí, até cumprindo o direito constitucional, o cidadão ele pode exercer o seu direito à autodefesa. Nós podemos, com base nisso, fazer uma conexão com o atirador esportivo. O atirador esportivo é um cidadão. E é um cidadão que tem habilidade e tem treinamento no uso de armas. Então, como um cidadão responsável também pela segurança, ele pode usar essa sua aptidão para poder também prover sua própria segurança. Existe uma falsa ideia de que o clube de tiro seja voltado somente para a prática esportiva. Não é. O clube, em tese, os clubes de tiro existem para a prática do esporte. Mas existe umas autorizações legais para que o clube seja usado em atividades que não sejam especificamente esportivas. Eu vou dar um exemplo. Um cidadão que queira fazer um teste para adquirir arma pela Polícia Federal. Esse cidadão que quer comprar uma arma pelo SINARME, que nós já comentamos no primeiro programa, o que é o SINARME. O SINARME é o Sistema Nacional de Armas, que é controlado pela Polícia Federal. Um cidadão que quer adquirir uma arma pela Polícia Federal, ele não está com intenção da prática esportiva, é uma arma voltada para a defesa, já em sintonia com esse princípio constitucional. Esse cidadão só pode realizar o tiro para o teste de aptidão para que dê condições dele adquirir essa arma em clube de tiro. Então existe esse segmento do clube que é ligado, é conectado à defesa. Um outro exemplo que eu posso citar, treinamento de policiais. Muitos estados não têm campo de instrução.
Então o clube de tiro também, ou ele faz contrato, ou ele cede suas instalações para as forças policiais. O nosso clube aqui, o CTA, praticamente todos os órgãos da polícia e alguns do Exército, da Marinha, atiram a custo zero no nosso clube, que é uma maneira de nós contribuirmos com as forças de segurança. Então, esse tipo de atividade, que é autorizado, também não é voltada para a prática esportiva. Um outro exemplo também, a questão das empresas de segurança privada, que precisam atirar e, via de regra, atiram no clube de tiro. No nosso clube também existe isso. Então, respondendo aí a sua pergunta e o seu comentário, o atirador esportivo, na maioria das vezes, ele vai para o clube para ele ter acesso às armas e para que ele tenha habilidade no manuseio das armas para a sua defesa. E nada como um preceito constitucional para justificar isso, como você mesmo muito bem falou. Eu sou armamentista por excelência. Para mim, todo cidadão de bem deveria usar uma arma. E o atirador esportivo é um público especial, porque ele passa por um critério de seleção, faz exame psicotécnico, faz teste de tiro, ele cumpre um protocolo rígido, tem que comprovar idoneidade, residência fixa, trabalho certo, para no final ele conseguir adquirir arma. Então você veja a conexão que nós podemos fazer, a sintonia que nós podemos fazer entre um atirador esportivo e as forças de segurança. Apesar de nós não estarmos elencados na Constituição como um segmento responsável pela segurança, mas indiretamente nós somos um grupo que pode auxiliar. Sim. Pode auxiliar. É um grupo privado, né? Então, você vê, por exemplo, segurança, educação e saúde é o que se busca, né, para deixar a comunidade no bem-estar. Quando você não tem aqueles que podem pagar uma educação privada para seus filhos que têm condições, eles pagam colégios caros. A saúde também, aqueles que não estão satisfeitos com a saúde pública, eles têm condições de fazer um plano de saúde. Porque o Estado, ele não tem condições de prestar um serviço de excelência para a população em geral. Então, se ocorre isso com a educação, se ocorre isso com a saúde, nada mais do que possa ocorrer com a segurança. Sim. A segurança privada, ela pode ser exercida. Sim. E aí a gente entra num outro contexto aqui, tá? Como especificamente o CAC pode ser inserido no contexto da segurança pública? Especificamente, porque, olha só, nós estamos com esse conflito lá na Europa, né? Entre a Rússia E a Ucrânia, né? e a Ucrânia, e o governo ucraniano, desarmamentista, recolheu as armas dos cidadãos no período de paz, né? No momento que estava absolutamente em paz. E a primeira atitude num ataque estrangeiro foi rearmar a população, né? Então, como é que o senhor vê essa questão do CAC, colecionador, atirador e caçador, como ele se insere dentro da situação da segurança pública? Olha, dentro desse seu comentário, aqueles países limítrofes ali à Ucrânia, eu vi uma reportagem recente que eles aumentaram a criação de clubes de tiro. Então, os países limites, eles tiveram até para busca de proteção e para treinar seus cidadãos, eles aumentaram o clube para poder adestrar o pessoal. Essa situação lá da Ucrânia foi uma situação de desespero para poder adestrar o pessoal rápido, enquanto as bombas estão caindo, o pessoal tem que aprender a atirar. E ninguém fica com habilidade nem arma, né? Você pode até atirar, mas você pode, não, ninguém fica com você é atirador, você sabe disso. Requer algum treinamento, porque se você dá a arma para uma pessoa que não treinou, ela já começa a se assustar com o barulho e ela se estressa com a arma. É por isso que a importância do clube de tiro, para quem adquire a arma, ele vai treinar, para numa hora de necessidade ele agir em ação reflexa, não treinar. Mas eu vejo isso, fazendo um paralelo aqui conosco, da necessidade exatamente do cidadão
ele ter um pré-adestramento e conhecimento das armas por causa da situação violenta que nós vivemos, né? Então, principalmente causado pela droga. Então, veja só, a polícia... Mas a droga nós vamos abordar no segundo bloco. Eu queria continuar nesse viés, porque o senhor falou do adestramento, que o atirador inexperiente, ele se assusta até com o barulho da arma. Até com o barulho da arma. Ele não vai ter eficiência no uso da arma. Sim, e a questão de acidentes também. Sim, claro. Acidentes são muito comuns. Acontece casos com uma pessoa que não tem presteza em usar arma, dela morrer da própria arma. Sim. Que às vezes ela fica estressada, não sabe se destrava a arma, se ela vai engatilhar, e às vezes o meliante atira, não dá tempo de reagir. Isso aí, a Polícia Federal, ela corrigiu, mas não corrigiu muito, porque as armas adquiridas pela Polícia Federal, você não podia treinar. Então você tinha que deixar a arma em casa e não era permitido você sair para o clube de tiro. Depois a autorização passou para 1 ano, depois passou para 6 meses. Agora o atirador pode ir uma vez ao mês. Então, isso aí cria uma certa dificuldade, porque você tem que pagar taxas, fazer requerimentos, e para poder conduzir arma uma vez por mês, se você comprar arma para defesa pela Polícia Federal. Não, e nós sabemos que toda semana a gente está lá no stand de tiros, treinando. Levando, convivendo com nossos amigos, pegando informações, trocando experiência. Principalmente quem usa pistola. Sim. A pistola passou a ser uma arma muito reverenciada, muito querida, devido à propaganda midiática, aos filmes. Quem usa pistola tem que treinar mais, que o revólver é uma arma mais simples. Mais simples, tá? Então, esse adestramento, para responder aqui a questão, é uma coisa importantíssima. Então, se vai comprar armas para deixar na gaveta, para mostrar aos parentes, final de ano, em cesta de Natal, em festa de Natal, é melhor não ter. Sim. Se você comprar arma, você tem que adestrar. É melhor comprar só aquela de madeira e deixar quietinho lá. Bem, vamos fechar esse nosso primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos tratar sobre a questão das drogas na segurança, a origem da violência, a origem da violência, né? E a questão das mortes, que tem aparecido em muitos meios de comunicação. Até lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta com o programa Direto no Alvo pela radiocavoc.com.br. Entre no nosso site, curta, compartilhe e deixe seu like ou seu dislike. Bem, nesse segundo bloco nós vamos tratar sobre a origem da violência, tá? Nós falamos no primeiro bloco sobre a situação, o artigo 144, que é direito e dever do cidadão, a questão da segurança. Mas fica aqui, coronel, uma pergunta no ar. Todo mundo fica se questionando qual a origem da violência. Aonde está a principal origem da violência no nosso país e no mundo? Bom, isso aí tem vários segmentos, sociólogos, psicólogos, policiais, religiosos. Cada um dá uma opinião, foca uma corrente, né? Então, geralmente, a ideologia mais à esquerda, os progressistas, falam muito de injustiça social, de pobreza, mas é um componente, mas não é só isso. A violência tem vários componentes, tem várias coisas que contribuem para a violência. Até mesmo a patologia, os psicopatas, que são violentos por natureza. Então, dependendo do público que você queira explorar, ele pode focar a origem da violência em determinado motivo, né? Determinado segmento. Segmento, exatamente. Agora, todos, ou quase todos, são unânimes em concordar que as pessoas violentas, os homens, as mulheres violentas, elas são oriundas de lar desajustado, um lar desestruturado. São pessoas, são crianças
que foram criadas sem carinho, sem amor, sem educação, geralmente filhos de mães solteiras, com 2, 3 filhos, que moram na periferia, sem serviços de saúde, sem apoio, Sem assistência do Estado. sem né? assistência do Estado. Essas pessoas, essas crianças, oriundas desses lares, elas se tornam adolescentes sem controle, sem freio. Um adolescente sem freio, sem limite, se torna adulto que envereda para o crime. Aí, nesses bolsão de pobreza, aí tem um componente que piora muito isso, que é a questão da droga. Aí eu lhe aviso, qual é a grande cidade do Brasil que não tem um cenário desse? Qual é a periferia aqui mesmo no Amazonas, a periferia de Manaus, a periferia das cidades do Nordeste, que não existe um cenário desse? Mãe solteira com 2, 3 filhos, criado em favela. Então, a maior parte das pessoas que estão no crime são oriundas desse ambiente. Tirando os psicopatas, que tem pessoas que têm uma patologia, são pessoas voltadas para o crime, até numa sociedade rica, né? Isso aí existe. Mas a maior parte vem desse ambiente. E a ideologia esquerdista, o pessoal progressista costuma dizer que até costuma proteger, que essas pessoas são vítimas da sociedade. Na verdade, até tem um certo ponto de razão, né? Porque a ausência do Estado, muitas vezes eles são substituídos pelos traficantes, a ausência do Estado deixa essas pessoas sem oportunidades e ela não deixa de ser vítima da sociedade. Mas isso não dá direito a uma proteção, como muitas vezes se fala. A pessoa pode fazer, não pode ser punida porque é vítima da sociedade. Isso não, porque quem é o cidadão de bem, o cidadão que cumpre a lei e é agredido por pessoas assim, ele é tão vítima quanto essa vítima. Então, o cidadão de bem é vítima da vítima. Uhum. Então, esse argumento para proteger os que praticam ilícito não tem o menor fundamento. Mas respondendo aí, entrando nesse nosso comentário, a origem, principalmente no nosso país aqui, ela tem esse componente da pobreza que pesa mais. Aí entra uma questão que contamina não só aqui o pessoal das Américas, mas o mundo todo, que é a questão da droga. Essa combinação droga com pobreza é terrível, é uma catástrofe. Então nós vivemos muito isso. E se você, por exemplo, eu advogo na área criminal há praticamente 20 anos, e os advogados criminais, eu fui verificar o problema de como a droga contribui para a violência na minha advocacia criminal. Então, se tirasse a droga, praticamente metade dos presos não estariam na prisão. Mas, olha só, coronel, eu li muito, acompanhei a questão dos cartéis aqui nos países vizinhos aqui da América do Sul, e nós temos 2 extremos aí. Nós temos o extremo da pobreza explorado pelo extremo da riqueza. Porque a droga, ao mesmo tempo que se aproveita do pobre, é controlado por fortunas ilimitadas. A questão, por exemplo, do Pablo Escobar. Pablo Escobar enterrava containers de dinheiro. Perdeu, em determinados momentos, milhões de dólares, porque as notas simplesmente apodreceram no solo, né? Então, não é só a questão da pobreza, mas é a exploração do pobre. Sim. Né? Do pobre. Onde o Estado não chega o traficante. Isso aqui, veja só, nós falamos sobre segurança. A segurança é mais do que sabido. Ela se apoia num tripé. Inteligência, corregedoria e integração. Então tem que ter um bom serviço de inteligência, né, para poder levantar informações, para poder saber exatamente onde foca, né? A integração entre os órgãos que participam do combate à criminalidade e também corregedoria.
Nesse aspecto que você falou, a riqueza, isso aí é uma verdade. Nesse tripé, inteligência, segurança, inteligência, integração e corregedoria, a corregedoria tem um peso considerável, porque, como você falou, a droga movimenta fortunas. Sim. É muito dinheiro. É muito. E a gente percebe uma certa leniência de autoridades políticas, autoridades do judiciário, assim, uma complacência, né, de alguns segmentos. E às vezes é por medo ou por corrupção. Então, a comunidade, por que que eu sou extremamente armamentista? Porque em cima desse tripé, se você for atacar a violência, existem atitudes a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo, para poder estar na linha de frente para combater o crime, você tem que agir com a força policial. Sim. Aí você tem que... O que você pode fazer a curto prazo? Pagar bem a polícia, equipar bem a polícia, adestrar bem a polícia e armar o cidadão. Sim. Armar o cidadão de bem. Porque nessa guerra de facções, nos presídios, como você bem sabe, aqui em Manaus aconteceu, essa matança de facção matando facção, essa guerra das facções, elas já estão passando para os bairros. E se a comunidade não acordar, cada um de nós vai ter um parente ou um amigo já vítima do tráfico. Por isso que eu digo, além de você equipar bem a polícia, tem que armar o cidadão, porque o cidadão fica no meio. O cidadão fica no meio dessa briga de facção. Porque o crime, 80% dos delitos hoje de violência estão ligados diretamente ou indiretamente com a droga. Sim, sim. E aí é o assunto para o nosso último bloco, né? Que nós percebemos, né? Nós vimos bem recentemente que o número de mortes por armas de fogo caiu acentuadamente, apesar do número de armas em poder do cidadão ter aumentado. E vimos alguns comentários assim que risíveis, simplesmente risíveis. O número de mortes caiu porque os bandidos estão mais profissionais. Vamos comentar sobre isso no próximo bloco. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Estamos de volta com o programa Direto no Alvo pela Rádio Cavoc. Nosso programa fica disponível na web no site radiocavoc.com.br. Entre lá, dê o seu like ou dislike, curta e compartilhe. Bem, nesse último bloco, nós vamos tratar sobre a questão da... Vamos lá. É até difícil falar isso sem rir. Da profissionalização dos bandidos que fez cair o número de mortos. Isso não são palavras minhas. Isso a grande imprensa divulgou. O que o senhor acha desse comentário, dessa forma de colocar a coisa? Eu também vi essa divulgação pela televisão, que o número de mortes caiu porque os traficantes resolveram matar menos. Isso aí é risível, né? Não tem como você dissociar droga de armas, porque a dinâmica do tráfico, a disputa entre as facções, a disputa entre as facções e os cartéis, se armar, tem que armar. Quanto mais armas, daí que eu repito, bifalo e trifalo. Tem que armar a população, porque a população fica no meio. No México acontece isso. O México tem controle de armas, mas os camponeses, eles nem estão mais ligando por autorização de armas. Eles estão pegando arma, a população de bem está pegando arma clandestina para poder se defender da briga dos cartéis, lá no México. Agora, essa é a observação que você fez, que houve uma divulgação na imprensa, isso não tem a menor procedência. A queda de ocorrências com arma de fogo do governo Bolsonaro, isso se deu pela flexibilização. Então, as estatísticas, sejam oficiais ou sejam estatísticas privadas, elas falam isso. A grande imprensa não foge dessa questão, porque os desarmamentistas, muitas ideias subjetivas. Eu sou da paz, as armas matam, mas quando você mostra que as armas salvam, que é necessário armar o cidadão,
Ninguém contesta, eles fogem desse argumento. Eu já participei de vários debates e nós desafiamos. Eu desafio qualquer Instituto da Paz, qualquer desarmamentista, a me provar que esses homicídios com arma de fogo partem de atirador esportivo ou partem de um cidadão de bem. Eu desafio. Eu viro um desarmamentista se alguém me provar isso. Mas toda vez que a gente fala, os desarmamentistas fogem. Eles fogem. Não, isso não é verdade. É. O governo Bolsonaro, que flexibilizou o uso das armas, ao contrário. As cidades no Brasil hoje, que são as cidades menos violentas, são as mais armadas. Quando você faz uma consulta séria nos registros de armas expedidos pela Polícia Federal e pelo Exército, o CIRNARM e o SIGMA, nas regiões brasileiras, onde tem mais armas, tem menos violência. Veja o que aconteceu no campo. No governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique, para cá, ocorria uma série de 300 invasões em propriedades rurais, quase uma por dia. Sabe quantas invasões ocorreram no governo Bolsonaro? 5. Agora, depois que os fazendeiros passaram a ser autorizados a circular com arma na periferia da sua propriedade rural, ninguém invade propriedade. Porque eles temem, o bandido também teme em levar tiro. Sim. Então, essa colocação é uma falácia, é mais uma pregação desarmamentista que não tem a menor procedência. As armas salvam vidas e o cidadão de bem. Eu não advogo jogar arma para cima para todo mundo, não. Mas a pessoa cumprindo as exigências, ela tem que usar arma. Nós temos que armar a população. Armas para... Não tem aquele slogan aí, amável uns aos outros? Então tem que ser armai-vos uns aos outros também. Entendeu? Nós temos que nos armar. Veja só, houve uma divulgação aí na internet, uma postagem de um casamento no Rio de Janeiro, eu acho. Ah, eu vi. Você viu? Eu casamento de policial. O policial estava casando num condomínio com vários colegas policiais. Em determinado instante, uma gangue entrou no condomínio fugindo da polícia e houve um tiroteio. Os policiais que estavam na cerimônia correram e trocou tiro com os bandidos. Resultado, 3 bandidos ou 2 morreram na troca de tiro, 1 foi preso. Agora você imagina, se esses bandidos tivessem entrado no condomínio e o casamento fosse de cidadãos desarmados. Todos tinham virado refém, alguns poderiam ter sido vítima. Então, meu amigo, você é atirador, você sabe disso. Eu lanço um desafio, que me mostre os homicídios, os crimes causados por armas legais. Se ocorrer, são coisas pontuais, são exceções, e que não justifica essa onda desarmamentista, não justifica. Sim, eu acho inclusive, coronel, que os critérios de concessão do CR, né, e do porte, eles estão corretos. Eles estão absolutamente corretos. A pessoa tem que provar a sua idoneidade, tem que provar a sua aptidão psicológica, aptidão física, treinamento, tem que comprovar tudo isso. A forma de liberação e o sistema que o Estado tem disponível para analisar caso a caso é que está muito lento. Eu para tirar o meu CR, e eu tenho visto isso com vários colegas, né, foi praticamente 6 meses. 6 meses entre o primeiro passo e efetivamente pegar o documento da minha mão. E aí sim, vejam bem, meus amigos, 6 meses para pegar o CR, não é para pegar a arma. A partir do CR, né, que eu faço o requerimento, o cidadão faz o seu requerimento de compra da arma. O Estado autoriza a compra, você faz a compra, paga e tudo, aí você tem que fazer o registro de nascimento da arma, que é o CRAF. Que é o CRAF, exatamente. Que é o CRAF. É o documento de identidade da arma. É o documento de identidade da arma. Todo esse processo, do início ao fim, me corrija se eu estiver errado, não vai menos de 8 meses. Via de regra esse tempo.
Olha, eu sou suspeito, né? Até por eu ser militar, mas eu vou fazer uma defesa aqui da nossa instituição, o Exército. Então, veja só, o Exército, ele cumpre o que a legislação prevê. E a própria legislação, ela é extremamente burocrática. O Estatuto do Desarmamento, como o próprio nome diz, ele foi feito para desarmar. Então, tem umas exigências que foram feitas para poder desmotivar e não incentivar a adquirir arma. Então, isso aí foi criado aí pela legislação, né, desarmamentista, e isso cria empecilhos burocráticos. Teve um período que o Exército baixou uma portaria, até que, de posse do CR, você não precisaria mais pedir autorização para comprar arma, que é uma decisão lógica, porque você já tinha o registro. Mas isso foi questionado. Então, como é uma bandeira do governo atual, então muitas dessas ações que se entra no Supremo, isso aí é uma coisa que vai contra a bandeira do governo. Aí entra a questão ideológica, aí o atirador fica nesse meio. Porque a questão armamentista já passou a ser uma pauta nacional, é uma coisa que já tomou conta do Congresso, né? E o Exército, eu vou até fazer uma defesa aqui. Há uma lentidão. Essa lentidão, ela já é um critério de seleção, já é um exercício de paciência. Mas o Exército não é o culpado. Eu tenho acompanhado porque o militar também ele tem outras atividades. O militar, sim, ele tira serviço, o militar pega Covid também, sim, sim. O militar também, as mulheres militares engravidam, os militares também adoecem. Então, não podemos ficar com essa ideia, não, que o militar tem que ficar 24 horas resolvendo esse problema, porque eu vejo o esforço que eles fazem, né? E eles lutam para prestar um bom serviço, né? Então não podemos ficar com essa ideia que o militar não pode adoecer, não pode passear, não pode tirar férias, também não pode morrer. Não é assim. O Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, eles prestam um bom serviço, ele faz esforço para atender. Agora a demanda é grande, a burocracia atrapalha, e para não fugir dessas exigências burocráticas, isso aí redunda numa demora. Temos que ter paciência, já melhorou bastante, né? Agora, a estrutura do Exército está melhorando, eles têm procurado criar sistemas, novas maneiras de controlar. Mas não pode fugir muito da burocracia, né? Mas isso já é uma maneira de a gente perceber que quem procura clube de tiro são pessoas pacientes e são pessoas do bem. Não é? Porque não são pessoas que estão adquirindo armas para poder... Assodadamente, para poder se vingar de alguém, né? Essa própria demora já mostra que aqueles que adquirem arma não estão com a finalidade de atirar no vizinho, né? Tem essa questão também, né? Coronel, agora, esse foi um adendo, acabei saindo do assunto aqui. Eu queria levantar uma questão. A liberação das drogas. Mas vamos fazer uma coisa rápida, 2 minutos que a gente já está com o tempo estourado, com a autorização aqui do nosso diretor, a questão da liberação das drogas. Qual o impacto disso na segurança? Olha, veja só, como nós já debatemos aqui, a origem de todo mal é justamente a droga. A droga é responsável pela a maior parte da violência, a disputa dos quartéis, dos cartéis, né? A necessidade de armar o cidadão que está no meio dessa briga, e essas questões dos presídios já passam para a comunidade, uma quantidade de dinheiro enorme, e as facções criminosas, os cartéis de droga, elas já estão querendo dominar. Existe o narco-estado, né, que vive com muita influência da droga, como a Venezuela. Então, aqui nós já temos questões da narcopolítica, políticos que são financiados pelos cartéis de droga. E o objetivo é dominar as instituições, então corromper magistrados, corromper policiais, porque aí vai se infiltrando e acaba transformando no narco-estado, que se fugir do controle vai ser um desastre. Nós estamos caminhando para um abismo, é um cenário sombrio. Sobre essa liberação, os países que trabalharam já com isso, Holanda, Uruguai, Portugal, foram países que tiveram grande necessidade de ter um sistema de saúde muito eficiente para redução de danos, porque o consumo de droga causa consequências terríveis, destrói família, fomenta o crime, acaba com o sistema. Então, as pessoas têm que ocupar os postos de saúde. Imagine aqui, saúde pública deficiente, aí os drogados vão se tratar no SUS, vão tirar leitos do cidadão que não é drogado,
Então é muito complicado você liberar droga. Eu sou terminantemente contra, até porque a fragilidade da nossa lei não permite isso, né? É muito arriscado. Se bem que a gente percebe que, devido à falta de fiscalização, existe quase, entre aspas, uma liberação. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe menor de 18 anos beber. E o que mais você vê é bebida de adolescente nas festas, não é? Então, lá em São Paulo, no Rio, aquele grupo de drogados, que se chama onde reúne lá os drogados, lá, a Cracolândia. Aquilo ali, a polícia está perto da Cracolândia, droga por delivery, então ali não deixa de ser uma liberação, não é verdade? É verdade. Agora, as forças policiais dos estados combatem muito o microtraficante, e o macrotraficante, ele é quase inatingível. Então, eu sou contra a liberação. E os países que tiveram essa experiência são países que têm um suporte de saúde muito bom, justamente para reduzir os danos, para evitar aquelas consequências nefastas. Atender o cidadão nas consequências dessa liberação. O que não ocorre com o nosso sistema, né? Sim, sim. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Meus amigos, nós chegamos aqui ao fim do programa Direto no Alvo, pela rádio cavoc.com.br. Nos assista, nos deixe lá o seu like ou dislike, curta, compartilhe, nos dê essa colher de chá. radiocavoc.com.br. Semana que vem estaremos de volta. Direto no Alvo, né? Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.